As estradas do Algarve provocaram até ao momento, no corrente ano, 3.550 acidentes e 130 mortos. Trata-se de uma estatística fornecida pelo Comando Distrital de Faro da GNR em relação ao número de vítimas ocorrido na área da sua jurisdição. Este número é apenas uma consequência da grande intensidade de trânsito que suportam as estradas do Algarve, que começam a atingir o nível caótico que já se verifica em Lisboa, no Porto e em Coimbra. Particularmente problemática é a situação que se verifica na Estrada Nacional 125. Trata-se de uma estrada que atravessa todo o Algarve e que canaliza a maioria do trânsito nesta região. Os melhoramentos que tem sofrido nos últimos anos fazem com que, em alguns pontos do percurso, seja uma verdadeira via rápida e, noutros, uma autêntica rua com inúmeras escapatórias. Nela atingem-se por vezes velocidades na ordem dos 140 km por hora, apesar de, em alguns troços, a intensidade do tráfego atingir quase as 20.000 viaturas por dia, como por exemplo entre Almancil e Faro. Fatores que estão na base de muitos acidentes e que preocupam naturalmente os condutores que por ali circulam normalmente. Acha que as estradas do Algarve são realmente perigosas? Bastante. Porquê? Porque, devido aos obstáculos que aparecem e imprevistos de momento. Que tipo de obstáculo? De todo sentido, desde os carros até inclusive peões e não estão sinalizadas as passadeiras como devem. Há tudo uma miséria. Acha que causa muito problemas a quantidade de trânsito que existe? Sim. No verão parecia que ser mais trânsito, mas agora continua na mesma. Parece que o trânsito não abaixa mesmo de inverno. Neste momento é no nó rodoviário de Almancil e na ponte de Sob o Arado, em Portimão, que se verificam os maiores problemas de tráfego na Nacional 125. Em horas de ponta, as filas de carros chegam a atingir os 5 km e no verão a situação complica-se porque o número de viaturas a circular quintuplica. Em Portimão está já a ser construída uma nova ponta de Sob o Arado, pela qual passará a nova variante, que se prevê estar pronta em dezembro de 1990. Em Almancil, foi este ano aprovado o projeto de construção de uma variante que deverá estar concluída já no próximo ano. Também no interior das principais cidades algarvias, nas zonas de atuação da PSP, os problemas aumentam de ano para ano, principalmente durante os meses de verão. O ano passado registaram-se 1.319 acidentes, na sua grande maioria colisões e atropelamentos, o que significa um aumento constante na ordem dos 10% todos os anos. A PSP queixa-se de que o crescimento de tráfego não é acompanhado por um aumento correlativo do seu número de efetivos. Como tantas outras cidades, Coimbra acorda barulhenta e mal disposta. Logo pelas 8 horas da manhã, filas enormes de carros vão percorrendo os curtos trajetos entre a casa e o trabalho. É justamente o facto de Coimbra ser uma cidade pequena que permite que esses trajetos sejam curtos e que as horas de ponta raramente durem mais do que meia hora. Mas durante esse tempo, os carros vão andando numa sonolência morna e num cansativo agora avanças tu, agora avanço eu. Durante o dia, o trânsito processa-se normalmente, sem grandes dificuldades. Até aqui, a situação em Coimbra é comum à de quase todas as cidades do país. No entanto, Coimbra tem dois problemas mais específicos. Não possui alternativas eficazes às vias principais de circulação dentro da cidade. O resultado é que, mesmo fora das horas de ponta, qualquer pequeno contratempo pode provocar grandes dificuldades imediatas no escoamento do trânsito. Este problema é particularmente grave no centro da cidade, pois aí a maior parte das possíveis alternativas são ruas extremamente estreitas e de difícil acesso. Por outro lado, os poucos trajetos alternativos que existem obrigam o condutor a fazer um desvio muito grande e a dar quase a volta à cidade. O segundo problema referente ao trânsito em Coimbra é que as vias principais de circulação no centro da cidade coincidem com as estradas por onde se faz a passagem para o norte, pela Estrada Nacional número 1, ou para o interior do país, pela Estrada das Beiras. A somar a isto, estas duas estradas confluem na Portagem, ponto nevrálgico da entrada em Coimbra, tanto para os que moram na periferia da cidade, como para os que vêm do sul em direção ao norte ou ao interior. Daqui se depreendem alguns dos graves problemas que existem com a circulação automóvel dentro da cidade, mas a estes podem adicionar-se outros mais. O parque automóvel aumentou consideravelmente sem que ocorressem as adaptações adequadas a esse aumento do tráfego, nomeadamente o aumento e alargamento das ruas transitáveis, a reorganização do trânsito por forma a diversificar os circuitos possíveis de acesso aos diversos pontos da cidade e o aumento do número de parques de estacionamento. Aliás, o estacionamento, ou a falta dele, é outro dos grandes problemas que o condutor tem de resolver. Principalmente no centro, mas também no resto da cidade, são raros os locais onde se pode deixar descansadamente o carro sem correr o risco de, ao voltar, encontrar uma multa para pagar. Em toda a cidade não existe um único parque de estacionamento público para mais de 200 carros.
o que é sintomático tendo em vista que o parque automóvel de Coimbra tem vindo a aumentar de ano para ano e sem contar o número daqueles que aqui trabalham, embora não vivam dentro da cidade. Relativamente aos poucos e pequenos que existem, possuem condições péssimas de má conservação e segurança dos carros que ali estacionam. Por isto, muitos são os que preferem, mesmo assim, arriscar a multa e estacionar onde mais lhes convém, já que as alternativas são poucas. Relativamente aos acidentes de trânsito verificados em Coimbra, os números não são muito alarmantes, considerando o volume de tráfego que a cidade comporta com a Estrada Nacional número 1 e a Estrada das Beiras. Assim, desde janeiro até ao fim do mês passado, ocorreram cerca de 1.700 acidentes, dos quais resultaram 17 mortos. Se referir, no entanto, o número de acidentes ocorridos por atropelamentos nas passadeiras durante o mesmo período, mais de 70. De tudo isto, portanto, a conclusão possível é que algo vai mal com o trânsito desta cidade. Como é que classifica o trânsito na cidade de Coimbra neste momento?